Vamos girar o assunto aqui, gente. O governador João Dória repudiou uma ação da Justiça Paulista que bloqueou 29 milhões de reais de seu patrimônio. A reportagem é do Fernando Martins. O bloqueio milionário ocorreu por João Dória ser réu em um processo de improbidade administrativa no período em que foi prefeito de São Paulo. A ação movida pelo Ministério Público acusa o governador de ter se autopromovido com o programa Asfalto Novo. Em seu Twitter, João Dória disse ser descabida a decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado. Segundo Dória, foi a primeira vez na história da cidade que dinheiro de multas foi usado para recapear as vias paulistanas. Na rede social, o governador ainda disparou contra o judiciário, fazendo alusão ao caso do traficante André do Rep, que foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio Mello no início do mês. Escreveu: "Que país é esse? Traficante sai pela porta da frente de penitenciária, enquanto o prefeito é punido por fazer asfalto e tapar buracos." Dória foi acusado em 2018 pela suposta propaganda irregular feita do programa Asfalto Novo da Prefeitura. Na ação, o MP diz que houve danos aos cofres públicos, uma vez que as peças publicitárias orçadas no valor bloqueado, de mais de 29 milhões de reais, eram despesas não previstas em lei, além de ferir o princípio da impessoalidade, que não permite confundir a administração pública com a figura pessoal dos gestores. A defesa de João Dória, em nota, disse estranhar o movimento da ação, depois de um ano parada, bem às vésperas das eleições. Os advogados ainda informaram não concordar com a decisão do juiz e recorrerão ao Tribunal de Justiça para reverter a situação. Adrilles Jorge. Olha, gastar 20% de um montante de cerca de 400 milhões para recapeamento e asfaltamento às vésperas de eleições realmente é um tanto quanto temerário. Mas eu acho essa decisão judicial realmente muito esquisita e muito assodada. Primeiro, se o Dória não fosse rico, como é que ele iria pagar esses 29 milhões? Entendeu? 29 milhões de publicidade podem e devem ser contestados no plano ou jurídico, ou cultural, ou socioeleitoral. Mas você colocar isso na conta pessoal do Dória, que ele estava usando dinheiro de publicidade governamental para fazer propaganda própria, e pegar dinheiro dele, João Dória, para pagar esse tipo de propaganda oficial, é uma decisão, no mínimo, muito assodada, muito esquisita. Eu tenho várias críticas à gestão Dória, sobretudo em relação à pandemia, ao isolacionismo, que realmente piorou a vida das pessoas, sem nenhum tipo de critério científico, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Trancar todo mundo por meses, quando o isolamento era previsto para 2, 3 ou no máximo um mês para aparelhar os hospitais. Parece que foi muito mais uma questão oportunista dele se antepor ao governo Bolsonaro que outra coisa. E aí, quando você politiza uma doença, você tira exatamente o mérito de um gestor, né? Não vira um gestor, vira um ideólogo com um tipo de percepção mais oportunista do que é o poder para si. Mas nesse caso aqui, eu acho uma decisão muito estranha, muito suspeita e, a meu ver, eu já posso dizer, bastante equivocada. E para você, Joel? Me parece uma decisão meio estranha também, porque o próprio juiz aí que decretou o bloqueio, ele admitiu que na letra fria da lei não tinha acontecido possivelmente nada de errado, sabe? Uma interpretação mais do espírito delas. Então me parece realmente meio estranho. E é bom deixar claro, né? Não está se falando de desvio de dinheiro público, digamos. O Dória embolsou uma parte do dinheiro. Isso aqui não está nem em discussão. Foi usado numa campanha de publicidade do governo, que eu concordo, é um tema problemático em todas as esferas, todas as instâncias do poder público, esse uso do dinheiro para publicidade governamental, né? Qual que é a finalidade disso? O governo promover nos meios de comunicação os seus programas, as suas coisas. Acho que é possível se discutir isso sim, mas que tem aí alguma grande ilegalidade, eu realmente não sei, vai ser julgado aí, mas não me parece ser algo muito sério. Muito bem, Adrilles, e o repúdio do Dória foi firme, né? Sim, mas ele tem razão. É interessante quando você se coloca contra uma... Ele comparou a questão lá com o André do Rep, né? Ele comparou o processo dele com o André do Rep e aí fazendo uma crítica à justiça. São duas coisas distintas, né? O André do Rep realmente é a questão de uma judicialização amoral que se coloca contra a própria realidade, né? O Marco Aurélio Mello vendou os olhos para a realidade, fez uma jurisprudência que é fiel, caninamente fiel a um tipo de garantismo que enxerga no devido processo legal
algo que não se coaduna à realidade, né? Ele desviou, ele soltou um prisioneiro perigosíssimo e que vai custar aos cofres públicos cerca de milhões para reencontrá-lo, provavelmente não vão reencontrá-lo, ou seja, é o juiz que se cega à realidade e se antepõe à realidade em nome de um princípio de justiça que, na verdade, é um princípio de injustiça togada, né? Eu não acho que tenha grande comparação em relação à questão do Dória, não. Mas eu acho que ele tem toda a razão de achar que isso é uma coisa, no mínimo, estranha e suspeita. Você tirar 29 milhões pessoais de uma pessoa porque ele investiu mal por um critério subjetivo, que pode ser contestado e deve ser contestado, na publicidade. Volto a dizer, e se o Dória não fosse um pé rapado, não fosse rico? Que tipo de decisão poderia ser feita? Vai tirar 29 milhões de quem não tem nenhum? Ou seja, é no mínimo suspeita esse tipo de decisão. Ok.